Olá! Olá! Tudo bem, minha gente? Boa noite. Bom dia, boa tarde. Eu persisto no boa noite. Estamos eu e a Sport Spice aqui hoje. Que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Pra falar de dinossauros. E velho. Grandes, perigosos, Fofos. dentes gigantes e fofos. Fofos. Os dinossauros. Sim. A gente vai falar hoje sobre Reino Ameaçado. Jurassic World 2. Exato. World, né? A palavra 2. mais difícil da língua inglesa. Exato, e aí ninguém traduz no Brasil e fica assim mesmo. Porque não tem uma tradução, né, pra nossa O língua. mundo dos dinossauros. Igual o Parque dos Tradução. Dinossauros foi traduzido há 25 anos atrás e a gente aceitou de boa. Ah, mas é porque tem essa... É mais barato fazer Não, produto. a questão da também. Mas a questão da globalização da marca. Sim. Que foi o que a Lucasfilmes, antes de vender pra Disney, fez com Guerra nas Estrelas. Que era Guerra nas Estrelas, mas depois dos prequels ficou Star Wars no mundo inteiro. Eu cresci falando Star Wars, Guerra nas Estrelas, e eu cresci falando Parque dos Dinossauros. Então, Tanto que o primeiro, pra mim, é Guerra nas Estrelas, não é Star Wars Episódio 4. Não, eu também chamo de Guerra nas Estrelas, os antigos, e chamo de Parque dos Dinossauros. Então eu vou me policiar, mas vocês vão me ouvir falar. Aliás, vamos começar por aí. Você lembra da sua experiência com o primeiro Parque dos Dinossauros? Lembro. O primeiro Parque dos Dinossauros é de 93, né? 25 anos atrás. 25 Então. anos atrás. Eu não tinha nascido, então eu vou falar de uma versão que eu vi em casa em Blu-ray. Aham. Tava na vida já, quando vi o Parque dos Dinossauros pela primeira vez. Imagina. Certeza. Tava Vai, fala da sua experiência. na folga do trabalho. Fala da sua experiência, Cassem, senão eu vou falar da minha. Cara, foi aquela coisa chocante de você ver dinossauros bem feitos pela primeira vez no cinema. Claro, não é a primeira vez que dinossauro tinha aparecido no cinema, mas foi a primeira vez que você viu um dinossauro e tem aquele fator Spielberg, né, do uau. Que é um dinossauro. Exatamente, é um dinossauro. Você acredita que, opa, dinossauro Você na acha que tela aquele lagarto terrível dos livros saíram e estão ali na tela contracenando com aquelas pessoas, e é o mesmo espanto que o personagem do Alan, né, que é o... Desculpa, eu sempre esqueço o nome do ator que faz o Dr. Alan Grant. Também não lembro. Sam Neill. Sam Neill, exato. Aquele espanto do Sam Neill quando ele vê aquelas criaturas que ele estudou a vida inteira vivas é o mesmo espanto que você tem sentado na cadeira do cinema vendo o filme. Exato. É impressionante. Assim, foi uma coisa que sempre... que é, acho que é a marca registrada do Jurassic Park, é o espanto com essas criaturas. Sim, eu lembro muito bem, eu tinha 9 anos, tá? Se vocês quiserem fazer as contas aí, 9 para 10. E quando eu era criança, eu queria ser paleontólogo, eu achava aquilo legal. E eu colecionava ficardzinhos de chocolate surpresa. Nossa, sim. Eu fazia tudo isso. Quem é da nossa época lembra de chocolate surpresa, que tinha a coleção dos dinossauros, acho que foi a mais famosa, né? Depois eles fizeram Turma da Mônica, um monte de coisa, mas nada emplacou como aquilo. Dos dinossauros era fantástico, eu tinha um monte. Eu tinha minha coleção e aí de repente aquela coleção, aqueles bichos que eu gostava de citar o nome, que eu ficava recitando o nome, o que eles gostavam de comer, coisas, informações que eu não sei pra que serve. Só serviu pra eu saber os dinossauros dos Power Rangers, pra mais nada depois. Não vai mais porra. Desculpa, pra que você usou essa informação depois? Eu sou biólogo, eu posso falar que eu usei. Pra quê? Você não teve aula de dinossauros, não mente. Sim. Pra quê? Não existe. Eles estão extintos! E por isso que existe uma ciência chamada paleontologia, em que você estuda esses animais pré-históricos extintos. Você é biólogo, você não é paleontólogo. Faz parte da profissão. Agora você vai falar que você tem um chapéu de Indiana Jones em casa. Não tenho, infelizmente. É porque ele não é paleontólogo, é arqueólogo. Exatamente. Mas é feito no Brasil. Mas e aí eu assisti aquilo e foi assim, um deslumbre pra mim. Vê-los vivos, vê-los andando e... A paixão aumentou. Eu lembro que eu tinha um boné que minha mãe comprou, que era... Não sei de onde veio aquele boné. Mamãe, se um dia você assistir isso, você me conta. Que era do Jurassic Park mesmo. Era um boné Anos 90, cinza. as coisas apareciam e a gente nunca sabia de onde era. E tinha um Tiranossauro Rex bordado aqui do lado, assim. E eu usei ele até ele ficar furado. Porque eu amava. Porque era a minha referência
com um mundo que eu amava de paixão. Então, aí veio o 2, veio o 3, e na época, ao mesmo tempo que o filme não é lá aquela Coca-Cola toda, você vai crescendo, então você dá uma negada. Comigo pegou uma fase que eu tava renegando algumas das coisas que eu gostava quando era criança. Então os dinossauros... dinossauros não, isso é coisa de criança. Exato, então eu dei uma renegada no universo. Hoje eu reassisto e falo, ainda bem que eu reneguei. Obrigado, que eu gostei na época certa. Mas eu não vou mentir, quando anunciaram o Jurassic World, eu fiquei muito feliz de ver uma franquia que eu gostava. Não por mim, necessariamente, não que eu não fosse me divertir, mas porque novas gerações iam poder ter a mesma diversão que eu tive. E eu vi agora na minha sessão novas gerações tendo a mesma diversão que eu tive, tendo reações muito parecidas com a do Mini Andrezinho, assim. Então só por isso eu já fico feliz com a franquia voltando, com reação de criança. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Mas vou falar então agora... Aonde quando a gente começa o segundo filme, aonde estão aqueles personagens? A gente tem dos sobreviventes, né? Que retornam para essa nova aventura. A gente tem só o casal principal, que é a Bryce Dallas Howard e o Chris Pratt, que é a Claire e o Owen. E ela se tornou uma ativista de direitos animais dos dinossauros, que estão sozinhos na ilha, ficaram abandonados depois do incidente na Isla Nublar. Eles passaram 3 anos de um filme para o outro, como na vida real. Se eu não me engano, o primeiro Jurassic World é de 2015. Então, 3 anos aí no mundo real passaram no mundo do cinema. E o Owen, eles não estão mais juntos e ele está vivendo a vida dele até que acontece o evento que vai trazer os dois juntos novamente. Eu sempre quero que eu vejo filmes e séries que pessoas moram em trailers, estão no meio descampado, pregando madeiras e construindo suas próprias casas. Eu pergunto como é que essa gente paga os seus boletos. Pois é. A única pessoa que eu vi fazendo isso, que eu entendi como é que pagava seus boletos, era Derek Shepherd, que Deus o tenha, que ele era mesmo um neurocirurgião famosíssimo, então ele tinha como fazer isso. O resto das pessoas, eu não sei como é que pagam os seus boletos. Da onde o Owen pagava os boletos dele pra ficar trancado naquele trailer. Mas enfim, só um desabafo. E é isso, a gente pega esses dois personagens nesse ponto, ela está lutando para salvá-los, quando uma ligação, claro, providencial, surge no escritório dela. Sim. E ela vai encontrar ninguém mais, ninguém menos do que... Ted Levine, é o nome do personagem. O nome do ator, o nome do personagem não é. Eli alguma coisa? Mills. Eli Mills, Mills, é o Mr. Mills. Na verdade, a ligação vem o nome do Sr. Lockwood. Ah, é. Que é Lord Lockwood. Que nos é apresentado como o antigo sócio de John Hammond. Até esse momento a gente não tinha, né, nenhuma ligação. Ah, vai ter spoiler! Pronto, desculpa, já dei algum, inclusive. Na verdade não, até aí é só plot... É que os trailers eram tão vagos, né? Ah, sim, os trailers mostram a ilha explodindo os dinossauros na cidade. Exato. É bom, e é bom que tenha sido assim mesmo. Mas a gente tem esse personagem que ele não tinha aparecido na franquia. Até onde eu sei, ele não é da trilogia, não é dos livros originais, então é uma coisa exatamente só para poder avançar esse novo, esse novo mundo dos dinossauros. Esse novo mundo dos dinossauros. Com você, Carlos Alberto. Com a trilogia antiga. Então você tem o Lord Lockwood, que ele seria ele e o John Hammond teriam se unido forças para dar vida ao Parque dos Dinossauros originalmente, mas teriam brigado no meio do caminho e só o Hammond deu sequência ao legado dos dinossauros. É tipo o Westworld com dinossauros. É tipo isso. Um ponto legal é que o John Hammond do livro e do filme são pessoas completamente diferentes. Se você lê o Parque dos Dinossauros, assim, as pessoas lembrando com carinho dele, tipo, não, aquele velho filho da puta. E é isso. E ele chama, o Lockwood chama ela, por meio desse assistente, o Mr. Mills, com uma missão. Ele é tipo o gerente geral, né, da porra toda, porque o velho tá morrendo, ele tem uma netinha a Maisie, 12 anos de idade, então não tem ninguém pra cuidar dessa fortuna dele. E aí o Mills é onde entra o Mills pra
gerenciar a fortuna dele. E a missão que é resgatar os dinossauros da ilha antes que a ilha La isla nublar está a se explorir. Antes que a ilha faça boom, resgatá-los para levá-los para um santuário. Isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ela vai atrás do Owen com segundas intenções e com essa intenção. Aí o Peta dos dinossauros acredita, ela vai atrás do Owen, falando que ele é a única pessoa que consegue salvar a Blue, que pra quem se lembra do primeiro filme, é a Velociraptor azul que ajuda eles a protagonista dos filmes, vamos ser honestos. A protagonista dos filmes é a Blue, é a melhor personagem dos dois filmes. Coadjuvante, O Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard são completamente coadjuvantes. Mentira. É a Blue. Coadjuvante é a Roberta. Pra quem não sabe, Roberta é o apelido do tiranossauro na franquia, porque é um tiranossauro fêmea, então eles chamam ele de Roberta. Mas a protagonista é a Blue. Dos novos filmes. Sim. Então eles vão lá e ele cai nessa também de ir lá salvar esse bicho que ele cuidou e treinou desde que era um filhotinho. Só que aí eles chegam na ilha e descobrem que tudo isso é uma enganação. Achou que ia salvar os dinossauros? Achou Achou errado, otário. O grupo que tá lá, contrato do Mills, tá lá para pegar os dinossauros exatamente para ter o material genético deles e poder criar novos dinossauros do mal, assim como foi o Indominus Rex no primeiro filme, e para vender esses dinossauros que lá estão para colecionadores particulares, para com isso financiar a geração de novos dinossauros. Eu achei um plot bem simples, mas bem eficiente. Eu tenho uma questão com esse plot. Esse E. Aí no E me perde. Se eu sou uma criança, me passa batido. Mas se eu sou um pouquinho maior, esse E me incomoda, porque estamos lá para pegar os dinossauros, para extrair o DNA e para vendê-los. Parece que nenhuma das duas tramas ia conseguir, e o filme prova isso, nenhuma das duas coisas ia conseguir conduzir o fio do filme. Então, só pegá-los para vender não vai justificar ter um novo dinossauro criado do mal, etc e tal. Só pegá-los para criá-lo não vai justificar algumas coisas, alguns dramas. Então, parece que eles... mas aqui vai faltar. Aqui tá... então tá bom, então vamos juntar. Isso ficou pra mim assim... Eu não acho problema não, eu acho que... Eu achei meio... que isso ajuda exatamente dois plots que sozinhos seriam talvez fracos. O fato de você criar um novo dinossauro seria muito parecido com o primeiro filme. Sim. Né, que é o grande problema do primeiro filme, é o Indominus Rex. Se pegar só pra vender é meio... E você pegar só pra vender também é muito estranho e é muito semelhante com o Mundo Perdido, que é o segundo filme Jurassic Park, que é a fonte desse filme. Assim como o primeiro Parque dos Dinossauros foi a inspiração pro primeiro Mundo dos Dinossauros, esse filme ele é muito baseado na trama do Jurassic Park 2, Mundo Perdido. E aí a gente ora pelo terceiro filme, que se puxar pelo terceiro... Nossa senhora, não! Jeová. Jesus, não. Vai ser um horror na Terra. E aí, por ele beber muito do roteiro desse filme e pra não ficar só naquilo, eles pegarem os dinossauros pra vender não funcionaria sozinho. Não, eu entendo isso, mas eu achei que ficou meio... eu acho explícito que isso é um remendo. Nada contra, o remendo funcionou no filme. Eu achei bem eficiente. Mas eu achei um remendão. Se você já vai pegar os bichos, o Lockwood é a pessoa que tem toda a técnica que o Hammond tinha para criar clones desses animais. Um ponto importante da trama. E aí... não para esse o roteiro estragou isso. Eu acho que assim, questão, bem secundário. Eu assim. achei que essa questão criaram muita coisa. A gente vai falar daqui a pouco dessa questão. Então, ele foi a pessoa que ajudou a desenvolver essa tecnologia. Então, seria muito natural o fato deles quererem o material genético desses animais para fazer novos animais e um animal mais perigoso, né? Para ser usado como uma arma.
E já que estamos lá, por que a gente não vende esses bichos para financiar esse projeto? Eu acho que isso foi muito bem costurado nesse sentido. Eu achei isso meio sem vergonha, mas bem, superemos. Aliás, importante destacar aqui, se você estiver fugindo do spoiler, o spoiler vai vir agora, tá? O plano não é do Lockwood. Sim. O plano, ele, coitado do velho, realmente... Ele não sabe nada do que está acontecendo. Só queria montar um asilo de dinossauros. Sim, assim como Hammond, ele era uma pessoa com boas intenções. Cercado de mas gente... que botou o negócio na mão das pessoas erradas. Exatamente. O Mills que criou toda essa coisa de... Querendo justificar de cuidar da fortuna do velho e tentar multiplicar essa fortuna, ele foi extremamente ganancioso e pariu esse plano maluco de criar dinossauros mais perigosos com a ajuda do geneticista Dr. Henry Wu, que faz merda desde o primeiro Parque dos Dinossauros até hoje, não aprende. E ele, com a ajuda dele, criar Mas são 25 anos, ele já pode aposentar. Porra! 25 anos dá pra se aposentar por tempo de serviço. Deixa eu falar que ele é a pessoa mais sortuda desse filme, porque desde o primeiro sem ser comido, tá de parabéns. 25 anos você sobreviver assim, é verdade. E aí eles que concatenam esse plano maluco. E é isso, gente. Acabou, tchau. Porque não tem mais o que falar, honestamente. Assim. A gente pode falar da primazia na construção. Principalmente a cena da ilha. É um callback muito gostoso de assistir. Assim como a gente viu o Parque dos Dinossauros no primeiro Jurassic World, quando eles vão aonde era o parque antigo. Quando você chega nesse filme e você vê a situação daquele parque que você viu há meros 3 anos atrás brilhando, você vê ele todo destruído, todo tomado pela vegetação, te dá uma sensação nostálgica e ao mesmo tempo da falha que foi essa empreitada. Sim. Então eu acho que é muito válido. Eu acho que é um filme que, assim como o primeiro foi pra mim, é um filme que provoca reações muito boas em crianças. Eu gostei, eu não acho que aquelas crianças tinham que estar no filme, mas quando elas estão, elas gostam. Eu percebi, assim, eu vi a reação delas. Eu tinha um pivetinho do meu lado com uns 7 anos de idade, assim, sabe? Tirando as partes problemáticas dessa experiência, era muito bonitinho vê-lo reagindo aos dinossauros. Eu acho que eu prestei muita atenção no filme, prestando atenção como ele reagia ao filme. Que eu acho que é um filme que funciona muito bem pra eles. Então ele, tirando uma ou duas cenas que pegou pesado e que justifica a classificação indicativa, é um filme que... Eu acho que é um filme até com pouco sangue. Que funciona, mas tem pedaços de seres humanos, né? Se você é uma criança... Se você é uma criança de 7 anos de idade... Mas nenhum Jurassic Park é pra você assistir com menos de 10. Ele é 12. A classificação dele era 12, tinha uma criança de 7 anos lá. Mas eles reagiam muito bem, assim, eles se divertiam muito. Os dinossauros, de tantos nos efeitos especiais, especialmente os dos efeitos práticos, gastem dinheiro com efeito prático, né, Nossa, vai ser a salvação do cinema. Por incrível que pareça, efeito prático é a salvação do cinema. Exatamente. Vamos voltar ao que se fazia. Não é por um acaso que o cinema chegou onde chegou, porque o efeito prático funciona, porque dá vida, dá realidade. Sério, as cenas com efeito práticos, elas são tão palpáveis, tão reais. Ali eu sentia que eu estava vendo um dinossauro ali mesmo. É impressionante a diferença. Fica bonito de se ver. Parabéns pelas escolhas artísticas de encher de borracha, de encher de látex. Que funciona, é bonito, fica legal, tem textura, tem tudo ali. Funciona muito bem mesmo nesse ponto. O que não funciona muito bem pra mim? O quê? Vamos lá. Primeiro, já deu essa história desses dois, né, gente? Um filme já era o bastante pra ficar nesse TTT Claire e Owen. Mas eu acho que é porque eles não são o ponto principal do filme, né? Então, apesar da gente ficar torcendo por eles, eles nunca são o foco dessa história, se você prestar atenção. É por isso que eu falei que é o filme da Blue. Mas é por isso. Tanto que pra quem não sabe,
Jurassic World é uma nova trilogia, né, dos filmes dos dinossauros. Então, assim, eles falam que a ideia sempre foi contar a história da Claire como um personagem que evolui nessa questão dos dinossauros, e a gente vê isso do primeiro pro segundo, com certeza. E que o Owen é um personagem que tá ali norteando, rodeando ela, né? Não norteando, rodeando ela e com as próprias questões dele para resolver. Sendo que ele não é muito foco e ela é um pouco mais do que ele, mas ainda assim o foco são os dinossauros. Só que aí você pega o Chris Pratt, que tá em extrema ascensão, e as pessoas só reparam nele. Mas é porque ele é o herói de ação. Sim. Né? O herói de ação, ele tá, como todo bom herói de ação, ele tá em todas as cenas de ação, ele tá em todos os momentos em que a ação tá se desenrolando. Mas isso não quer dizer que ele é um foco pro filme. Não, nenhum dos dois são. Eu acho que nenhum dos dois... Essa é uma das minhas questões com esse filme. Quando eu falo brincando que a Blue é o foco, é porque o filme não tem foco algum. Quem é o foco? Os dinossauros. Os dinossauros. Sim. Quando o foco é uma coisa extremamente vaga... Na verdade, a ideia, né, por trás do mundo dos dinossauros, né, agora a gente falando da trilogia, é mostrar o impacto desses animais na civilização moderna. Então, Assim como o primeiro foi o espetáculo, esse é o filme, né, e a gente já falou que vai ter spoiler, né? Esse é o filme em que os seres humanos vão passar a conviver com os dinossauros não como atração, mas como outros predadores e outros animais que estão tomando o espaço natural. Então eu acho que é muito isso, é o foco da relação homem e dinossauro. E aí eles podem brincar da forma que eles bem entenderem por dentro de como eles vão contar essa história, mas eu não acho que... Eu acho bem... Que ele é sem foco. Eu acho bem, assim, porque não tem nenhuma figura humana que consiga me prender. Nem a Maisie. A história da Maisie eu fiquei extremamente desapontado. Essa eu fiquei desapontado. Porque ficou naquele chove no mole, naquela história da foto, o filme inteiro, pra de repente o Mills falar assim, é isso, tchau. Mas quando segue você vê a o foto, baile. Mas quando você vê a foto, se você não entendeu o que tá acontecendo, Sim! meu Deus, né? Então, aquilo lá foi só realmente pra quem não tinha entendido entender. eu acho, então, duplamente estúpida a revelação do que é a Maisie. 3, 2, 1, tapa o ouvidinho. Por 15 segundos. A Maisie é um clone da filha que morreu. Da mãe não, da filha que morreu, porque não é mãe. Ela não é um clone da própria mãe, ela é um clone da filha do Lockwood. Ela é a nova filha do Lockwood, ela não é a neta. Pode destapar, ok? Eu achei Foi por isso que eles brigaram, e ele a gente nunca ouviu falar nele. Eu achei original. De uma mal resolvizência tão grande aí pra culminar naquela cena final dela. Que tipo, essa é a justificativa. Really, Queen? Você é um T-Rex? Essa é a justificativa que você tá me dando pra justificar essa trama? Não, eu acho que não. Eu acho que talvez eles tivessem, sei lá, algum plano maior, ou talvez isso venha a florescer alguma coisa no próximo filme. Né? Porque a gente sabendo que tem mais um filme, independente de como bem esse filme vá no cinema, a gente sabe que tá indo muito bem. Está muito bem. Como eu disse, os seres humanos não são o foco desse filme. Sim. Então isso meio que foi só uma... Isso que eu continuo repetindo. A protagonista é a Blue. Mas você tá decepcionado porque você tava torcendo por um protagonista. Não, porque eu quero ter algo que me apegar. Então, você tava torcendo pelo protagonista humano. Só que não é o protagonista humano que você tem que torcer pra Roberta, você tem que torcer pra Blue, você tem que torcer pra esses personagens. Mas eles não são torcíveis. Claro que são. Não são. Nossa, pelo amor de Deus, no final do filme o T-Rex faz todo mundo que queria fazer desde o filme inteiro. Você queria fazer aquilo? Não literal com assim. tantos detalhes, mas com certeza eu tava só esperando acontecer. Ok. Cada um dos seus fetiches, a gente vai respeitar o fetiche do amiguinho, né, minha gente? Então, nesse ponto, a sensação que eu fiquei com esse filme é... Eu gostei, eu me diverti, eu vou repetir o que eu falei uns minutos antes da live começar.
Eu gostei, eu me diverti. Eu assisti o filme faz 2 dias, eu já esqueci dele. Mentira. Você tá lembrando todos os detalhes da história. Eu tô citando o nome de personagem. Eu achei o lembrando filme... todos os detalhes da trama. É porque eu já fiz uma crítica e no IGTV do Salada, inclusive, vão lá assistir. Não quer admitir que gostou do filme. Não, porque eu não gostei tanto assim. E eu tomo notas. Eu achei que a coisa começou a ir pro caminho que a primeira franquia, a primeira trilogia foi. Na verdade, eu acho que ele rompeu a barreira no final do filme. Eu gosto do final do filme. Sim. Eu gosto muito do final daquele filme, como o filme acaba. Isso eu não vou mentir. Mas Inclusive, quando eu saí, eu falei bem do filme porque eu gostei do final. Você ficou esperando até a cena final? Fiquei. Eu gostei, eu achei um bom fim de filme mesmo. Então, por isso eu falo, eu acho que ele pode ser que ele supere a trilogia original nesse ponto. Que ele está querendo ousar, ele está querendo contar essa história da interação dos seres humanos com os dinossauros, mais do que atração. Ele vai superar porque tem Astros que se mantém ali firme e fortes. Você tá querendo dizer que a Laura Dern não é um astro? Você tá querendo dizer que Jeff Goldblum não é um astro? Ai, vamos falar de Jeff Goldblum. Vamos falar de Jeff Goldblum. Pelo amor. A próxima vez que me prometerem um retorno de um personagem e me entregarem isso, eu vou cagar na mão e jogar na tela. Mas, sério, você não gostou? Eu achei uma merda! Eu achei o melhor uso que você pode dar pra esse personagem sem que fique, tipo, esfregado na sua cara que você tá usando ele. Eu quero que usem ele. Não, ele não. Eu queria muito que usasse ele. Eu achei uma merda. O cara foi lá, gravou numa tarde uma cena, partiram a cena em 2, botaram um pedaço no começo, um pedaço no fim. Porque eles falaram, nós não vamos usar o Jeff Goldblum só no filme, porque não precisava, dá pra ter usado tudo numa cena só. Não, porque tinha que dar aquele punchline no final. Achei uma bosta. Uma bosta. Não chegou perto de ninguém. Deve ter gravado na casa dele aquilo. Não, assim... A bosta. Eu concordo que foi bem econômico, mas eu não posso dizer que eu não gostei. Eu acho decepcionante. Que eu acho que foi bem condizente com o personagem do Ian Malcolm, que é o personagem do Jeff Goldblum no Jurassic Park 1 e 2. Achei que o Ian Malcolm virou um velho amargo. Mas ele só era amargo, agora ele é um velho amargo. Então, ele era o matemático que previa só a desgraça de tudo que ia acontecer, e no segundo filme ele era o cara que tava tentando fugir da desgraça, mas cada vez a desgraça perseguia mais ainda ele, e nesse ele tá ali pra dar o checkmate de que a gente perdeu essa guerra há muito tempo. Mas ele sempre foi um personagem, que aí você pegou no meu emocional, quando você anuncia que ele vai estar, anunciaram pra pegar no emocional. Que ele estaria de volta na franquia. Você fala que você vai me emocionar se chamarem o Sam Neill e a Laura Dern, né? O Jeff Goldblum, não. A Laura Dern não vai mais meter esse tipo de cena. Se pagarem bem, ela faz. Ai, ela faz HBO, ela entrou num outro universo, ela faz filmes pra HBO, séries pra HBO, ela tá... Fez Star Wars, Star Wars, ela não vai fazer, ela mudou, o patamar dela é outro. O Sanil vai fazer, o Sanil faz o que, né, gente? Coitado, né? O que ele anda fazendo? Não adianta, devia estar no retiro junto com o Mark Hamill e pronto. Aí todos são os que voltam pra fazer esse tipo de coisa. Mas assim, eu esperava, eu acho ele uma figura extremamente icônica do universo. E de repente é uma cena que tem sua importância que eu achei muito chata. Tem sua importância. Tem, não tô dizendo que não tem, mas eu achei muito chato. Eu só acho que assim, ele não é um personagem que você pode fazer aquilo que ele fez nos outros filmes. Não pode, mas ele fugindo de dinossauro, ou explicando a trama pras pessoas, porque basicamente é isso que o personagem dele fez no primeiro filme. Sim, por isso que a gente gosta dele. Mas assim, eu acho que foi suficiente. Você tem que dar espaço pro novo. Os filmes que abusam da nostalgia dos personagens antigos quando é desnecessário, e aí eu tô tirando dessa categoria Star Wars, porque Star Wars a gente tá contando a história daqueles personagens. Então você precisa trazer eles de volta. Mas filmes que abusam, tipo, das participações especiais de pessoas da franquia, é só a gente ver o Jurassic Park 3, então eu queria ver uma interaçãozinha dele com a Bryce. Queria. Não. Queria. Ela tem tanto potencial. Ele já tá, né? Gastou já. Ela tem potencial, gente. O personagem dela é chato. O personagem tô falando a Bryce. A personagem dela. A Bryce tem. Que preguiça daquele monte de close em sapato. Nem tem tanto assim, vai. Tem 3.
Não precisa, o primeiro já tava o suficiente. O primeiro que bota a ponta do bico do salto dentro dos nossos olhos já tá ótimo. Já entendemos o recado. Ela não vai correr de salto. A gente já superou isso. Não precisa fazer 3 vezes. Mas sabia isso foi as críticas. Fizeram tanta crítica dela correndo de salto que mostraram ela sempre em sensible shoes nesse filme. Então aprendam a não botar ela correndo de salto pra não ser estúpido e não correr esse risco. Mas, gente, ela correu de verdade. Eu não sei qual é o problema que as pessoas têm. Não é tipo CGI. Já botou um salto no seu pé, querida? Não, eu falei, mas eu não sei. Dói! Eu não sei qual é o problema das pessoas com isso. Tipo, ela está correndo de verdade de salto. É possível. É sofrido! É sofrido, mas é factível. Mas é sofrido! Você pode arrancar aquilo? She's a strong woman. Strong independent woman. Você é minha amiga forte e independente. Você ia ficar correndo com salto? Não, a Strong Independent Woman é a Evangeline Lilly que faz assim pro salto. Isso sim é uma Strong Independent Woman. Isso sim, isso é uma mulher falar bem de um salto. É falar que aquilo é uma bosta desconfortável. Sentada, ela falou isso. Agora ficar correndo, aí ficou esfregando aquele salto na nossa cara. Aquilo me incomodou. Eu me diverti com o filme? Eu me diverti. Mas eu desliguei muitas chavinhas na minha cabeça pra me divertir. Não vou mentir, não. O Han Solo eu desliguei todas e eu não consegui. O Han Solo e Tomb Raider foram 2 que eu desliguei todas as chaves e eu não consegui me divertir at all. Agora esse eu me diverti. Isso aí, ó, olha só. Não tô dizendo que é ruim. Tô dando esse mérito pro filme. 8 mulheres, eu desliguei a chavinha, eu me diverti. Então a gente vai mudar o nome do site agora pra Amarga de Cinema. Amarga de Cinema. Não, Amarga é o Will. Nossa, Amarga é o Will. E eu vou começar a gravar live com o Miguel, porque o Miguel gosta de tudo. Beijo, o Miguel gosta de tudo. Tudo ele acha legal. Então pronto, eu odeio tudo, ele gosta de tudo. Não, você tá linda, amiga. Eu não vou trocar você por nada. Você sabe disso. Não fiquem ciumados. Inclusive a Vingadores 4 vamos sair eu e o Igor, tá? É nóis. Não importa o dia, o Igor vai estar aqui. Sim. O problema é dele, pode ser o dia do casamento dele, ele vai sair do casamento, vem, faz a live e volta pro casamento. O problema é dele. Então, Jurassic Park. Continuando. Jurassic World. Eu achei assim, eu me diverti. As minhas críticas continuam, eu acho que eu me diverti menos do que eu me diverti no primeiro. Na primeira franquia eu me diverti menos. Uhum. Assim, é o que eu falei, assim, esse filme ele é mais do mesmo. Uhum. Ele tirando o final, que é mais corajoso, ele não tá fazendo nada de novo que já não tenha sido feito no Jurassic Park. Ele é extremamente seguro. Sim. É um filme muito, muito seguro do que está fazendo. Como eu disse, ele se apoia no roteiro do Mundo Perdido. Ele se apoia nos conceitos que ele mesmo trouxe no Jurassic World, no primeiro. World. Mas ele não tenta fazer nada de diferente, não. Ele só eu acho que ele constrói em cima de uma base muito bem fundamentada. E ele coloca coadjuvantes chatos. Não são chatos. O Justice Smith é um pé no sofo. Aliás, o Justice Smith é chato em qualquer coisa que ele faz, né, gente? Até em Get Down ele era chato e olha que eu gostava de Get Down. Eu gosto do personagem, foi um dos personagens... O Franklin? Sim, é um dos personagens que mais me fizeram rir, assim, pela reação que ele teve com aquele mundo que ele estava encontrando. Eu gosto muito mais da Zia do que do Franklin. Não, ela é muito boa, mas eu acho que... É porque, assim, o Latina Girl Fight, ela já é muito... comum. Comum. Porque jogar o nerd no meio da ação, se tremendo, se borrando, é uma coisa rara. É uma ideia inventar a roda. Garota, eu vou te derrubar agora. Mas é sempre engraçado. Inventar a roda. Olha, o nerd analista de sistemas. Tenho medo. Analista de sistemas, tenho medo de avião. Estou me... bitch, please. Uai, pelo menos ele merece mais espaço do que o que já foi feito 1 zilhão de vezes mais. Eu achei o personagem... Eu fiquei muito chateado, porque não foi o Colin Trevorrow, que foi o diretor do primeiro filme, que dirigiu esse. Esse é do Jay Bayona. Que se tivesse sido o Colin Trevorrow, ele tinha trazido de volta o Lowry. Uhum. O John Johnson. Sim, assim, achei divertido. Me preocupo que pode vir pra fechar a trilogia. Me preocupo que pode fechar pra trilogia. Porque se já no segundo já tem um fiapo, no terceiro, gente, vai ser um sopro. Então, depende agora. Assim, eles estão em
terreno inexplorado. Não é uma coisa que eles podem copiar do 3, porque o 3 é uma história fechada muito limitada, que já foi explorada ao máximo no próprio filme, e eles não têm o que copiar ali, do 3. Então eles estão em terreno inexplorado. Pelo fato de eles estarem em terreno inexplorado, eles têm liberdade para construir uma coisa mais apoteótica, eu posso dizer. Esperamos. Né? E o Colin Trevorrow, como eu disse, que é o diretor do Jurassic World, ele é o escritor dessa trilogia. Então a gente tem pelo menos aí uma linha. Uma linha, uma consistência, eu acho, entre esse mundo e desse mundo. Então A gente espera. Porque assim, eu acho que o grande problema, por exemplo, do 3, que é um filme completamente original, sem qualquer contato com literatura, porque até o 2 ele é baseado no texto do Mundo Perdido do esqueci o nome do autor. Philip Roth? Não, Michael Crichton. Michael Crichton. Tem um texto do Michael Crichton para direcionar o 2. Já o 3 não, era um roteiro completamente original, e aí a gente sabe como Hollywood faz com roteiro original de sequência, né? Roteiro original de sequência é feito de qualquer jeito, infelizmente. É feito por Kathleen Kennedy. Já vi, tá na corda bamba. Eu falei na live, tá na corda bamba. Tá na corda bamba. Não dura até o fim do ano. E a Lucasfilm ter botado em hiato todos os seus projetos de filmes sideline, né? Que é os filmes que não são da franquia original principal de Star Wars, é bem indicativo de que eles estão sem ter muito rumo, né? Nesse produto. Porque eles querem... A história do Skywalker vai acabar no próximo filme. Então, em 2019, no more Skywalkers. Por mais que termine como terminar essa história. E então a ideia desses filmes paralelos entre um episódio e outro era, né, continuar esse hype pra poder ter filme de Star Wars todo ano até 2050. Agora eles já estão vendo que a coisa não funciona assim. Que não dá pra você contar qualquer história. Exatamente. De qualquer jeito, na verdade, né? De qualquer jeito, ele tá aí. Isso me lembra o saudoso X-Men Origins Wolverine. Como estragou um universo de origens boas que poderiam vir. E aquela bosta daquele filme, imagina? Nossa. A gente tinha tanta origem a caminho e aquele filme estragou tudo. Pois é. Eu carrego essa mágoa pro resto da minha vida. Por isso que eu tenho birra do Wolverine. Porque estragou as origens de todo mundo. Mas ele se redimiu no Logan, pelo menos. Finalmente, né, gente? Finalmente. Mas já tem um terceiro filme, assim. Sim. Foi criada uma trilogia e assim, o que importa é estar falando que vai ter uma trilogia, que é o dinheiro. Sim. É o dinheiro. Não é um filme caro. Custou 170 milhões. Foi mais barato que Han Solo. Sim. É um filme de 170 milhões que com 4 dias em cartaz, ele já é o 95º maior filme em bilheteria da história. Para vocês verem. Na bilheteria mundial. Ele já está com... Eu marquei aqui porque eu esqueço que minha memória é ruim. 730 milhões de dólares. Nossa, um filme de 170 ficar com 730. Exato. É assim, estourando champanhe, jogando dinheiro nos clubes de striptease. Nossa, e a galera tá felizaça. Tá dando muito dinheiro e eles ainda estão E eles estavam apostando. O Chris Pratt e a Bryce estão no Japão. É verdade. Lançando o filme que vai estrear lá daqui 2 semanas. Eles estão fazendo um press tour gigantesco desse filme. É impressionante. Um investimento, um trabalho ali grande, porque o primeiro filme continua, se mantém como a 5ª maior bilheteria, né, da história. Então o primeiro, eu digo, o primeiro Jurassic World, tá? Então eles estão aí, eles sabem que eles têm um material na mão, um material bom, e quando eu falo bom, eu tô falando isso aqui. Vamos separar as coisas, porque o bom é aqui. Porque quando a gente vai falar de crítica, não é tão bom assim. E não sou eu que tô falando, é a crítica. Porque vamos lá. A crítica adora filme de ação, né? A gente sabe. Rotten Tomatoes está com 50%. Ok. Nossa, tá pior que o Han Solo. E de público costuma ser maior, é raro. A gente falou agora
no 8 Mulheres, que foi o contrário, a crítica gostou mais do que o público, mas de público, como o padrão está maior, está com 61%. Não é um número alto, não. É um número bem mequetrefe. 61%. Como eu disse, é um filme que não foge muito do lugar comum nesse universo dos dinossauros. Então. O público não o público foi, o público assistiu, mas o público não comprou o filme comprou porque pagou e o ingresso está pela hora da morte. Mas não comprou a trama com essa facilidade toda, não. No Metacritic, mesma coisa. De crítica, eles estão com 51 e de público, eles estão com 5.7. É abaixo ainda do Rotten. Eles estão com... O público não engoliu esse filme com... Não é aquele tipo de filme que se assiste, provavelmente a trajetória dele não vai ser uma grande ascendência financeira. Por quê? Porque nem a crítica e nem o público compraram tão bem. É aquele tipo de caso que o boca a boca não vai te ajudar tanto assim. Você paga porque você pagou, já viu o primeiro, gostou do primeiro, e tu fala, vou ver o segundo. Aí você sai e fala, me diverti, mas é o caso. E aí o boca a boca não vai se... Não é o... Esses filmes... O boca a boca é muito importante nessa indústria. E a gente viu agora há pouco tempo como esse fenômeno se refletiu nesses universos de blockbusters, comparando o que foi Deadpool com o que foi Han Solo. Ah, sim. A força que o boca a boca gerou a favor de um e contra o outro. É o mesmo caso. Eu acho que não vai ser um boca a boca negativo como foi de um Han Solo. Mas é o tipo de filme que você vê... E você não cutuca seu amigo e fala, velho, vai assistir. Você cutuca alguém e fala, velho, vai assistir o Reino Ameaçado? Não, então, não. Não é um filme que, tipo, eu vou sair do cinema falando para as pessoas comprarem ingressos, essas coisas. Mas é aquele tipo de filme que se as pessoas comentarem que estão com vontade de assistir, você vai recomendar. Sim, você vai falar, vai. Sim. Você não vai falar, vai. Somente se a pessoa assistiu o primeiro filme e gostou, você com certeza recomenda esse, sim. Não é um filme... Você não recomenda com força, alma e coração, assim, do tipo, tem uma cena no final e aí eles... Não é Vingadores 4. Não. Não é 3, não é Vingadores O 4 3. a gente já está recomendando, a gente nem viu. Já. Não é o Vingadores 3, na verdade não, né? Porque eles podem cagar tudo nesse último. Podem, realmente. Vingadores 3, não é Vingadores não 3. Podem, não, para, a gente confia neles, para. É aquela nossa teoria, eles sempre eles vão cagar em algum filme. Pode ser o mais importante. Chama Ultron. Chama Era de Ultron. Eles já cagaram. Eles já entregaram a cagada pra gente. A gente assistiu. Vamos ver se eles aprenderam com o erro, né? Eles entregaram. Mas enfim. Eu ia falar, eles entregaram o Thors. Aí eu sei que você ia ficar nervoso. Que eu sei que você gosta. Adoro. O 2 e o 3 são... o 3 nem tanto, mas o 2 eu gosto bastante. Eu sei. Eu lembro como você defendeu o Mundo Sombrio com afinco aqui. Sim. Bom filme, assistam. Vamos ver o que a gente vai falar do 4. Importantíssimo no universo Marvel, tá? Não vai ter Thor 4. Ah, querido, depois de Ragnarok vai ter Thor 4. Não vai porque eles têm um contrato muito limitado com esses personagens, mas isso a gente pode discutir em outro vídeo, né? Vai, porque não esse agora. vídeo já acabou, a gente tá aqui batendo papo, vamos ser muito honestos. Mas assim, se você está com vontade de ver... Vai ver. Eu falo Mundo Perdido. Eu chamei de Mundo Ameaçado. Eu chamei de Mundo Ameaçado. É um ato falho maravilhoso. O Reino Ameaçado, você pode ir com tranquilidade. Não, aquela nossa dica de sempre, não precisa ver em 3D. Imagina! Não tem nada que vai fazer diferença. Você vai ter muito trabalho pra achar um sem 3D? Vai. Que não é dublado? Vai. Olha, eu vou te falar que se sua opção, se você não rejeita tanto o filme dublado, vai ver o dublado. Exatamente, pega esse dinheiro e come pipoca. Mas assim, é um filme divertido. Você não vai se decepcionar no final do filme. Não. Talvez você se decepcione se você aguardar até o final dos créditos. É uma cena que você pode ver depois na internet, pra falar a verdade, viu? Se você tiver com vontade de mijar, vai mijar. Vai ver o filme, é um filme que, se você gosta, especialmente do primeiro, ele continua brincando com o seu coraçãozinho de Blue protagonista. Blue protagonista, eu tô querendo tipo anúncio da Jequiti, que pisca assim na tela. Sim. É assim, ele sabe aproveitar os personagens que ele construiu no primeiro filme. A Dallas, o Chris Pratt. a Blue,
O Chris Pratt. É o Chris Pratt. Chris Pratt é o personagem. É o Chris Pratt, é esse Chris Pratt. Não é. Ele não é o... Porque assim, a gente confunde muito porque ele é esse cara, essa personalidade. Quem viu Parks and Recreation sabe como é ele atuando. Então, mas sabe que são personagens diferentes? Então, O Andy e o... Então, o Andy é ele atuando. O Owen é ele na vida real? É ele. O Owen é ele depois que ele começou a tomar bomba. Eu acho que não. Mas enfim. Mas a Bryce é ótima. Sim. A irmã da Jessica Chastain. Se você confundir uma com a outra, tudo bem, querido. É super natural. Todo mundo confunde, até elas às vezes. Sim. E assim, é muito recomendável. Se você não é grande fã de dinossauro, é ok, assim. Você não é muito fã de dinossauros, querido? É um filme de dinossauros. Exatamente. Aí, meu bem, é que nem eu ia assistir a Freira. Não é que eu não seja fã de freiras. Não que eu seja fã de freiras. Pronto, vamos perder toda a audiência do convento agora, porque o André acabou de falar que não Só gosta de sim! freira. Eu amo Mudança de Hábito. Acho tipo um dos melhores filmes da história. Verdade, eu amo Então Mudança você de não é fã de freira, você é fã de coristas. Exato. Vai ver no cinema, vai ver a Blue no divertido. cinema. Não vai ver em 3D. Vai ver a Roberta. Usa esse dinheiro pra comer pipoca. Sim, É, porque tá caro. tá pela hora da morte. Usa se você quiser comprar o balde do cinema, porque todos os cinemas têm um balde do filme. Especial, Então, é. aí você usa o dinheiro que você ia gastar no 3D pra levar um balde pra casa. Sim. Tem uma rede, que eu Faça não vou isso. falar o nome, que não tá me bancando e não me deu o balde de presente, que o balde é um ovo, assim, é muito legal. Eu quase roubei o da criança do meu lado. É um dos baldes, eu acho que eu mais gostei. Não, tem um que é o container também, que é muito bonito. Mas o do ovo eu achei mais legal. Eu cogitei roubar o da criança. Então, Não levem crianças tive, nesse filme. pois é, não leve crianças pra ver um filme que não é pra crianças. E se você comprar esse balde do ovo, não coma pipoca com manteiga, porque depois você dá vai- trabalho pra lavar. Você vai gastar 1 litro de detergente. Sim. O detergente tá pela hora da morte. Tchau. Tchau, pessoal.